Então, seção 21.4, nós temos o que nós chamamos de lei de Coulomb. Então, duas partículas carregadas, elas exercem forças uma sobre a outra. Como a gente já enfatizou agora há pouco, se as cargas das partículas têm o mesmo sinal, as partículas se repelem. Então, só para enfatizar, se eu tenho aqui uma carga e aqui eu tenho outra, se essa carga aqui é uma carga positiva e essa carga é uma carga negativa, o que eu tenho como resultado é uma força de atração. Se por acaso as minhas cargas forem de sinal igual, uma positiva e a outra positiva, essas cargas tendem a se repelir. E se elas também forem de sinal iguais, porém as duas negativas, elas também tendem a se repelir. Então essas aqui são as forças atuando sobre essas cargas. Sinais iguais se repelem, sinais diferentes se atraem. Bom, essa força de repulsão ou atração que está associada à carga elétrica dos objetos é chamada então de força eletrostática. E a lei que permite calcular essa força que é exercida por partículas é o que a gente chama então de lei de Coulomb. Vale a pena então a gente enfatizar essa lei aí. A lei de Coulomb, ela foi definida com esse nome em homenagem ao Charles de Coulomb, que foi quem propôs essa expressão lá no século XVIII, e isso foi deduzido com base em experimentos. Então essa é uma lei que foi deduzida experimentalmente, é empírica. Nós não sabemos de fato por que a natureza se comporta assim. O que nós sabemos é que ela se comporta assim. E basicamente a lei de Coulomb nos diz que a força ela é proporcional às cargas e inversamente proporcional à distância das cargas ao quadrado. Isso aqui é o mais importante a gente ter em mente. A força ela é proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se eu dobrar essa carga aqui, colocar na vez de menos Q, substituir ela por menos 2Q, o que acontece é que essa força dobra. Se eu triplicar a carga, a força triplica. Se eu multiplicar por 10 uma carga e multiplicar por 10 a outra carga, a força entre elas vai ser 100 vezes maior. Ela é proporcional à carga. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar essa distância aqui, R, e dobrar, a minha força vai cair por 4. Se eu triplicar essa distância, a minha força ela diminui por 9. E assim por diante. É isso que quer dizer. Foi isso que o Coulomb foi e observou nos laboratórios. Então você faz um monte de experimento, encontra uma maneira de determinar a força, calcular essa força pela aceleração, etc. Vai lá e você vai, repete, e você observa então que existe essa relação aí entre cargas, distância entre as cargas e a força resultante devido à interação entre elas. A lei de Coulomb é escrita exatamente como sendo um F, que é igual a um K, Q1, Q2, sobre um módulo de R ao quadrado, e a direção é uma direção R versor. O que é essa direção R versor? Basicamente, você vai traçar uma linha que une as duas cargas. O R versor é um vetor que aponta na direção dessa linha que une essas duas cargas. Ela pode apontar tanto para fora aqui, se as cargas forem de sinais iguais, ou ela pode apontar aqui para dentro, se as cargas forem de sinais contrários. Então, esse R versor é um vetor unitário na direção da reta que liga as duas partículas. O R aqui é o módulo da distância entre essas duas cargas. Essa constante K é chamada de constante eletrostática. E ela basicamente que relaciona as cargas, a distância, com a força propriamente dita. Como eu disse, a força é proporcional a Q1 vezes Q2 sobre R ao quadrado. Então existe um número ali que transforma, por exemplo, se eu pegar uma carga de 1 Coulomb, pegar outra carga de 1 Coulomb, colocar a distância entre elas de 1 metro, a força não vai ser de 1 Newton. A força vai ser de K newtons. E esse K, então, é só constante de proporcionalidade. Se eu pegar aqui e colocar um aqui e um aqui, a força é
kNewtons. Então, com isso eu consigo determinar exatamente quanto vale essa constante de proporcionalidade entre as cargas, a distância e a força em Newton. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa constante já já. Vale enfatizar aqui a relação curiosa que existe entre a força eletromagnética e a força gravitacional. Se vocês se lembrarem lá do ensino médio, né, a força gravitacional entre planetas, por exemplo, nada mais é do que um Gzão m1, m2 sobre r ao quadrado, na direção r versor. Essa aqui é a minha famosa lei de Newton. Então note a similaridade entre essas duas relações. Vale enfatizar aqui que as forças gravitacionais elas são sempre atrativas. As massas são sempre positivas. Mas a força eletrostática, por sua vez, ela pode ser positiva ou negativa, porque as cargas, né, ao contrário da massa, ela pode ser positiva ou negativa. Então, apesar dessa similaridade na expressão, essa aqui é uma força intrinsecamente positiva, enquanto a minha lei de Coulomb, ela pode ser positiva ou negativa. Então eu vou só enfatizar aqui a lei de Coulomb, porque esse é o grande resultado aqui dessa sessão. Vale enfatizar que a lei de Coulomb, ela resistiu, desde sua descoberta lá no século XVIII, a inúmeros testes experimentais. Na realidade, a todos os testes experimentais. Até hoje, não foi encontrado nenhuma exceção para atração entre cargas elétricas. Mesmo no regime onde as leis de Newton não são válidas, porque se você vai numa escala muito pequena, na ordem dos átomos, partículas subatômicas, aquelas equações de Newton elas deixam de valer. Então a ideia de S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado, isso já cai, vai por água abaixo. Mesmo F igual a MA já morre. Não é bem assim que funciona para regimes de partículas subatômicas ou da escala atômica. Mesmo nesse regime, onde as leis de Newton então deixam de valer e começa a valer um novo conjunto de equações que é chamado as leis da mecânica quântica, ainda assim nesse regime a lei de Coulomb ela é válida. Certo? Então a lei de Coulomb ela vale mesmo para quando estivermos tratando em regimes subatômicos ou da ordem do tamanho do átomo. Isso vale a pena enfatizar. Bom, em relação às cargas, a gente começa a definir as suas grandezas no sistema internacional. Então, a unidade da carga no sistema internacional é o Coulomb, e a gente usa a letra C maiúsculo para determinar. O Coulomb, ele pode ser definido em termos das grandezas fundamentais, relacionando o ampere e o segundo. Se você se lembrar, né, das aulas passadas, em Física 1, talvez, você tinha sete grandezas que eram as grandezas fundamentais. Era o quilo, era o segundo, era o ampere, era o candela. Com essas grandezas você definia todas as outras. O Coulomb não faz parte dessa grandeza. Quem faz parte dessas grandezas é o ampere, o segundo, entre outras grandezas aí. Mas o Coulomb é escrito em termos de ampere e segundo. Só adiantando aqui para a gente poder introduzir a grandeza do Coulomb, a corrente elétrica, que é a capacidade das cargas se movimentarem, é uma grandeza I, que é dado pela variação temporal da carga. Então a quantidade que a carga varia me dá a corrente. Se as cargas diminuem 10 Coulomb por segundo, então eu tenho uma corrente aí de 10 amperes. Então daqui eu consigo ver que o meu dQ é igual a um I dt, o que mostra então que o Coulomb, 1 Coulomb, é igual a 1 ampere vezes 1 segundo. Então 1 Coulomb é ampere segundo. A constante eletrostática, por sua vez, ela é também escrita em termos do que nós chamamos permissividade do vácuo. Então, o K ele pode ser escrito como sendo 1 sobre 4π ε0, onde o meu ε0 é a permissividade do vácuo. O que vem a ser essa permissividade? A ideia é o seguinte, ó, se eu tiver um condutor, por exemplo, e eu aproximar uma carga, como a gente já falou, essas cargas no condutor, elas tendem a se deslocar. Dependendo do material, ela pode se deslocar com uma certa facilidade ou com uma certa rigidez. Quem mensura essa propriedade das cargas poderem fluir aí com certa facilidade ou com certa rigidez é a permissividade. Então, dependendo do material em que essa carga está inserida, ela pode se deslocar com uma certa facilidade ou não.
quem mensura essa facilidade dela poder se polarizar, né, de poder se deslocar, é a permissividade. Existe uma permissividade do vácuo. Ou seja, se eu colocar uma carga, um conjunto de cargas aqui no vácuo e trouxer uma outra carga, essas cargas tendem a se afastar e se aproximar, por exemplo. Tanto faz. O fato é, existe aí uma certa resistência a esse movimento, e essa resistência é uma própria resistência do vácuo, né, que limita a capacidade dessas cargas de se locomoverem, e isso é dado pela permissividade. Essa é a ideia. Se você fizer as contas, você tira que essa constante K, ela é basicamente 8,99 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Ou seja, se eu tiver duas cargas de 1 Coulomb afastados a uma distância de 1 metro, a força resultante vai ser aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton. É isso que essa constante está te dizendo. Duas cargas de 1 Coulomb, distantes de 1 metro, me dá como resultado uma força de atração ou repulsão que é igual a K, que é igual a 8,99 vezes 10 a nona. A permissividade aqui, ó, só para deixar o valor dela aqui, nada mais é do que 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Essa aqui é a minha permissividade do vácuo. Uma propriedade extremamente importante, que é análoga à da força gravitacional, é que tanto a força elétrica quanto a força gravitacional, elas obedecem o que a gente chama de princípio da superposição. O que vem a ser o princípio da superposição? Esse é um conceito extremamente relevante, pois é ele que vai nos ajudar a resolver inúmeros problemas. Então, suponha que você tem um sistema com N partículas carregadas. Então, a gente não tem mais uma partícula só. Eu tenho aqui, tenho outra aqui, mais uma, várias partículas. O sistema com N, aqui estou pondo só, vamos supor aqui todas positivas, vai só para exemplificar. Então, eu tenho esse sistema com N partículas carregadas e elas interagem uma em relação à outra de forma independente e aos pares. Então, a força que age sobre uma dessas partículas é dada basicamente pela soma vetorial de todas as forças. Ou seja, o que eu quero dizer? Ó, vou chamar essa partícula de 1, 2, 3 e 4. Todas são forças de repulsão. Então, essa aqui, ó, vai exercer uma força aqui, que é uma força 1, 4. Essa aqui vai exercer uma força de repulsão aqui, que é uma força 3, 4. Essa aqui é 2 na 4, então essa aqui me dá 2, 4. O que o princípio da superposição me diz é que a força total sobre a 4 nada mais é do que a soma vetorial de todas as forças. Então é a força 1, 4, mais a força 3, 4, mais a força 2, 4. Se eu tenho um sistema com N partículas, basicamente eu vou ter aqui mais todas as outras forças aí atuando sobre ela. Então esse é o que a gente chama de princípio da superposição. Isso é muito relevante, porque ela, dado um sistema mais complexo, basicamente o que a gente tem que fazer é calcula a força que um exerce, calcula a força que o outro exerce, calcula a força que o terceiro ente exerce, calcula a força de cada um deles de forma independente, somo vetorialmente todas essas forças, eu tenho como resultado a força total atuando sobre esse sistema. Então esse é o chamado de princípio da superposição, que é o mesmo princípio que a gente viu em mecânica. Se existe mais de uma força atuando sobre uma partícula, a força resultante é a soma vetorial de todas as forças. Adiantando um pouco sobre condutores, vale a pena aqui a gente apresentar dois teoremas que são relacionados aos condutores elétricos. Então, eu vou apresentar agora aqui, só para avançar um pouco, algo que nós vamos rever mais para frente, inclusive quando a gente for trabalhar a lei de Gauss, que é os condutores esféricos e os teoremas que descrevem a relação de forças entre esses condutores e cargas pontuais. Então, os condutores esféricos eles são relevantes em nossos estudos e dois teoremas aí eles podem ser adiantados. Então, sobre condutores esféricos. Então, teorema 1. Uma casca com uma distribuição uniforme de carga atrai ou repele uma partícula carregada situada do lado de fora da casca, como se toda a carga estivesse situada no centro.
O que eu quero dizer com isso? Então, imagine a minha casca esférica. Então, eu tenho uma casca esférica aqui, e essa casca esférica, por exemplo, tem distribuída sobre ela uma carga positiva. Aí eu venho aqui e coloco, afastada dela aqui, uma carga negativa. A pergunta é, qual é a força que essa casca esférica, né, essa casca carregada, exerce sobre a minha carga menos Q? O que o teorema nos diz é que basta você supor que toda essa carga aqui constituída na casca esférica aqui, ó, ela está aqui no centro. Então você vai pegar, vai calcular a carga total dessa minha casca esférica. Dado essa carga total, eu venho, coloco ela aqui no centro, e aí eu substituo essa casca esférica aqui por essa carga no centro e calculo a força como se fosse uma carga pontual mais Q, cuja carga total é igual da casca esférica. E aí com isso, então, eu venho e calculo, basicamente, a força aqui. Então está aqui a minha carga, a força aqui, que essa casca exerce sobre o menos Q, essa distância que é R do centro, nada mais é do que um F, que é igual a K menos Q, que é a minha carga aqui. Vamos supor que essa carga tenha mais Qzão aqui, mais Qzão sobre R ao quadrado. Aqui essa força aqui está na direção contrária, porque como essa carga é positiva e essa é negativa, a minha força, então, é uma força de atração. Note que já sai a direção da força, inclusive, na lei de Coulomb, porque aparece sinal negativo aqui. Esse sinal negativo me dá uma direção menos R, ou seja, essa aqui é o meu F na direção menos R versor. Então esse é o meu teorema número 1. Uma casca com uma distribuição uniforme de carga atrai ou repele uma partícula carregada situada ao lado de fora da casca, como se toda a carga estivesse situada no centro. O outro teorema importante também em relação a isso, vale a pena enfatizar, se uma partícula carregada se situa no interior de uma casca esférica, com distribuição uniforme de carga, a casca não exerce nenhuma força eletrostática sobre a partícula. Ou seja, esse aqui é o meu teorema 2, o que ele quer dizer de fato? Então, novamente, eu tenho aqui a minha casca, essa casca está carregada positivamente, está aqui uma casca esférica, e eu venho aqui e coloco no interior, em qualquer posição dessa casca aqui, uma carga menos Q. O que acontece é que essa partícula menos Q, ela não está sofrendo nenhum tipo de ação de força devido a essas cargas positivas que estão envoltas contra ela. Parece estranho, mas no fundo, o que acontece é que a força resultante sobre ela acaba sendo nula. De fato, esse pedaço da esfera aqui, ó, ele vai aplicar uma força aqui de atração, desculpa. Essa aqui vai causar uma força de atração. Mas tem um conjunto de outras cargas aqui, ó, que vão atrair ela para cá e vão acabar cancelando a ação dessa força aqui, fazendo que no final essa carga aí fique então estática interna dentro dessa casca esférica. Então esses são os dois casos importantes aí. Se uma partícula carregada se situa no interior de uma casca com distribuição uniforme de carga, a casca não exerce nenhuma força eletrostática sobre a partícula, e uma casca com uma distribuição uniforme de carga atrai ou repele uma partícula carregada situada do lado de fora da casca, como se toda a carga estivesse situada no centro. Esses teoremas são importantes, mas vão ser deduzidos mais para frente também, quando a gente falar sobre a lei de Gauss.